18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 18 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado aí na 100,7. Agora vamos juntos, hein? Até às 19 horas. O programa 18 horas aqui na Mix 100,7. Espaço do jornalismo sério com responsabilidade feito especialmente pra você ouvinte. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares juntos no melhor Mix. Tudo bem, Karime? Terça-feira, tudo certo, né? Tudo em cima. Tudo lindo e maravilhoso, Carlos Júnior. Muito boa noite pra você ligado em 100,7. Estamos juntos aí até as 7 da noite com muita informação pra você. Obrigada pela sua companhia, você que tem o aplicativo Humano e acompanha aqui toda a movimentação nos estúdios da Mix. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Olha, nosso programa traz notícias reais, ouvindo aí todos os envolvidos, sem sensacionalismo. Exato, vou mandar um beijo também para o Isaías Loubão, que é o nosso ouvinte assíduo. Um beijo para você, obrigada. Cid Soares, boa noite. Boa noite, querido. Noite. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Paulo Castro, né, diretor, o cara do conteúdo, tudo em riba, tudo bem, né? Tudo tranquilo, cara. Boa noite pra você, pro Cid, pra Karime, Mimi Luciano. Olá, estou aqui. Da Mix. Tô aqui só de olho, de butuca. E aí, Mimi Luciano, temos pra onde? Hoje temos promoção pra galera que tá aí no melhor aplicativo do Brasil. Você já ouviu falar do aplicativo Humano? Opa. Se ainda não baixou, tem que procurar aí, tá disponível no Android, iOS. Você vai lá, baixa, faz seu cadastro, né? Não esquece de colocar o nome da pessoa que te indicou, porque aí você ganha uma vida extra pra utilizar nos games que tem ao vivo no aplicativo. E eu que apresento, inclusive. Exatamente, gente, é muito fácil. Eu consegui baixar, é de grátis. A Karime vive participando, ela tá lá direto. Sempre participo e é um programa muito interativo, gente. Que difícil fazer. Isso mesmo, e a galera que tá interagindo agora no 18 horas tá concorrendo aí a um par de convites pro cinema, né? Você vai ser o nosso convidado. Quase não sai, Karime. Agora tem um porém, não é não? Isso. Tem que comandar, né? Interagir bastante, mandar perguntas, ficar de olho aqui no pessoal. Eu tô de olho em vocês também. Bacana. Agora são 6 horas e 2 minutos em Manaus. Começa agora o programa 18 horas desta terça-feira, hein? Hoje, dia 29 de outubro de 2019. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o programa de hoje começa aí com uma boa notícia para mais de 1 milhão de consumidores do Amazonas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, aprovou nesta terça-feira a redução média de 5,96% para as tarifas de energia da Amazonas Energia. A redução tarifária deve ser aplicada a partir do dia 1º de novembro. E eu sou uma que fiquei super feliz com a notícia, né? certeza. E quem não, né? A redução média para os consumidores atendidos em baixa tensão, que inclui aí alguns comércios e os consumidores residenciais, será de 5,73%. Vamos ver os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. A população do Amazonas, que paga a tarifa de energia elétrica mais cara do país, o quilowatts-hora por aqui é de R$ 1,07, quando a média nacional é de 87 centavos. Hoje, o amazonense tem o que comemorar, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou uma redução. Essa economia no bolso do consumidor já começa a partir do dia 1º de novembro. O contador Márcio Alves já faz até planos com a economia nesse finzinho de ano. É um absurdo, realmente. Então vai ser um alívio para todos nós. É uma economia já bem razoável, porque chegando já Natal, final de ano, então já é uma grana extra, porque para nós que temos filhos, necessita muito, né? O estudante Bruno Vitor revelou que gasta em média R$ 400 por mês com a conta de energia. E já que agora vai sobrar uma graninha, Bruno pretende... Sobrar uma graninha, né? Dá pra passear no final de semana ou outras coisas do tipo. A Amazonas Energia atende aqui no estado cerca de 1,013 milhão de unidades consumidoras. A redução média para os consumidores atendidos em baixa tensão, que incluem alguns comércios e consumidores residenciais, será de 5,73%. E para consumidores atendidos em alta tensão, principalmente os industriais, a queda será de 6,40%. Nathalie Moraes para o 18 horas.
E depois de gerar grande expectativa para um duelo entre os advogados de acusação e defesa, o julgamento do delegado Gustavo Sotero, acusado de matar o advogado Wilson Justus em 2017 numa casa de show em Manaus, foi adiado para o final de novembro. A lista de jurados foi considerada nula. Dos 39 jurados listados anteriormente, apenas 8 constavam na lista atual. Os outros 31, a defesa diz não saber de onde vieram. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Do lado de fora do Fórum Ministro Enoque Reis, uma fila enorme, formada principalmente por estudantes de direito que foram acompanhar o caso devido à repercussão que teve na imprensa. Dentro da primeira vara do Tribunal do Júri, advogados de acusação e defesa entraram em acordo para adiar o julgamento para os dias 27, 28 e 29 de novembro, devido a problemas na lista de jurados pré-selecionados em novembro do ano passado, como explica o advogado de defesa, Cláudio Daledoni. Foram convocados 39 jurados. Dos 39 jurados, apenas 8 constavam da lista anual. E é determinação legal que todos constem da lista anual. Inclusive, isso é fiscalizado pela OAB. É isso que dá. A OAB está muito preocupada em condenar o Sotero e não observa essas questões. O presidente da OAB, Marco Aurélio Choi, revidou o ataque da defesa do delegado Gustavo Sotero. Isso não aconteceu por culpa da OAB, né? Eu acho que a OAB virou o centro, houve um vício de interpretação. Rapaz, a OAB virou responsável por tudo na vida do Gustavo Sotero, né? Só faltou a OAB entregar a arma para ele e naquele momento fazer os disparos acho que faz parte da estratégia de defesa. De acordo com o juiz da sessão, Celso de Paula, caso o julgamento não fosse adiado, o processo poderia ser anulado mais tarde. Esse fato foi identificado pela defesa antes e o Ministério Público se manifestou concordando com esse problema, porque se nós fôssemos levar à frente o julgamento, no final, qualquer uma das partes poderia alegar essa nulidade, que é uma intercorrência que gera problema para os dois lados. Uma nova lista de jurados vai ser publicada esta semana para a próxima sessão do julgamento. O promotor George Pestana não acredita que o pedido de adiamento tenha sido estratégia da defesa. A defesa não fez isso para adiar o júri, apenas o Ministério Público, em consonância com a defesa, resolveu adiar para que a gente tenha um julgamento límpido, porque esse caso exige, e que não vinha suscitar possíveis anulações no futuro. Tudo poderia ter sido evitado, inclusive os tiros. Gustavo Sotero é acusado de matar o advogado Wilson Justo Filho no dia 25 de novembro de 2017 em uma casa de show aqui de Manaus. Volto com vocês. O delegado Gustavo Sotero também responde por 3 tentativas de homicídio, inclusive contra a esposa do delegado, Fabiola Rodrigues de Oliveira, atingida por tiro durante o assassinato de Wilson Justo Filho. Cidades. Bom, depois de uma maratona de provas, afinal foram 3 dias de avaliações da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, entre o vestibular 2019 e o SIS, o sistema de ingresso seriado, é hora de conferir o gabarito, que será divulgado daqui a pouquinho às 8 da noite. E se você tem dúvidas de como ter acesso ao gabarito, a repórter Júlia Gomes tem as informações. Se antes a ansiedade era para fazer a prova, agora é pela espera do resultado. E às 8 horas da noite desta terça-feira será divulgado o gabarito preliminar das provas do vestibular no portal da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, no endereço eletrônico www.uea.edu.br. Na quarta-feira é a vez do gabarito do SIS, o Sistema de Ingresso Seriado. As provas aconteceram hoje. Os candidatos da terceira etapa concorrem a 1.150 vagas. Já a lista com os nomes dos aprovados, o vestibulando vai ter que esperar mais um pouco. O resultado será publicado no dia 17 de dezembro. No segundo dia de provas do vestibular que garante uma vaga em 2020, a instituição registrou a ausência de 8.343 candidatos. O número corresponde a 22,76% do total de inscritos, tanto em Manaus como no interior do estado. No primeiro dia do vestibular, que iniciou no domingo, a universidade registrou 7.713 abstenções, ou seja, 21,5% do
total de inscritos em todo o Amazonas. Ao todo, 1.727 vagas são oferecidas. Volto com vocês. Mix. O sanduíche mais popular aqui do Amazonas, o X-Caboquinho, agora é patrimônio cultural de Manaus. Com isso, o sanduíche vira legado para as futuras gerações, conforme publicação do Diário Oficial do município da semana passada. Os detalhes com Odineia Araújo. No café da manhã, diz a Kelly, não pode faltar o X-Caboquinho. Eu acho que o X-Caboquinho tem tudo a ver com Manaus. Ainda mais agora que ele tornou-se patrimônio cultural, né? É que nem o jaraqui. Dizem que quem come jaraqui nunca mais sai daqui, né? E fica mesmo aqui. Mas para ser considerado um X-Caboquinho de raiz, aqui da terrinha, não podem faltar também as lascas de Tucumã e o queijo coalho. Isso tudo no pão francês com manteiga. O Diário Oficial de Manaus, do último dia 23, publicou a Lei 2.525/2019, que instituiu o X-Caboquinho como patrimônio cultural e material da cidade. Para Ivaneide Silva, tem tudo a ver, já que o X-Caboquinho é uma iguaria essencialmente manauara. Eu adoro um X-Caboquinho e no meu X-Caboquinho não pode faltar banana frita. Com a publicação, o reconhecimento estabelecido na lei tem proteção do município, que agora vai incentivar a perpetuação e a preservação cultural do X-Caboquinho como legado para as futuras gerações. Há, inclusive, uma pesquisa que afirma que, além de gostoso, o X-Caboquinho é nutritivo, por causa do tucumã, fruto amazônico, que é rico em vitamina A. Odineia Araújo para o 18 horas. O repórter Azaf Augusto traz informações da Assembleia Legislativa e vai nos dar detalhes dos debates que os deputados vão ter nesta semana. Depois de um longo feriado, os deputados estaduais voltaram a se reunir no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas. E para esta semana, os parlamentares planejam levantar assuntos como infraestrutura, segurança pública e saúde. O deputado governista Saulo Viana diz que vai tratar sobre o indicativo que fez ao governo para a manutenção da estrada AM-240. Manutenção da AM-240, que é a estrada que liga Presidente Figueiredo à Vila de Balbina, né? E esta semana o governo do estado lançou a licitação para manutenção pelo período de 12 meses. Já o deputado oposicionista Dermilson Chagas afirmou que vai falar sobre segurança pública. Esse tema vem apavorando a população. Não tem uma zona de Manaus que seja segura. Pode ser dentro do ônibus, pode ser em bairro, pode ser em condomínio. Em qualquer lugar hoje, o terrorismo toma conta da população. E o deputado Wilker Barreto afirmou que o destaque da semana deve ser a saúde, que na opinião dele está um caos. Que hoje o Delfina só funciona 37% e que ele não funciona de forma integral porque não tem dinheiro. Então, para mim, é um gesto de irresponsabilidade do governo, que assumiu o risco de matar a população. Além do mais, nós temos os servidores terceirizados, que voltaram à Assembleia hoje, pedindo a data da reunião final para saber se os mais de 6 mil técnicos de enfermagem e enfermeiro vão passar o Natal ou não com o seu dinheiro, ou vão ser jogados aos leões pelo governo do estado do Amazonas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, olha só, e agora à tarde um apartamento na primeira etapa no Conjunto Tocantins, na Avenida Constantino Nery, pegou fogo. O Corpo de Bombeiros conseguiu rapidamente controlar o incêndio, evitando que se alastrasse para outros apartamentos. A área afetada fica no terceiro andar do bloco 2B, primeira etapa. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas, apenas danos materiais. 18 horas. A comissão especial da Câmara que trata da reforma da Previdência dos Militares concluiu a aprovação do projeto que muda as regras de aposentadoria dos membros das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros. Bom, o texto base já havia sido aprovado pela comissão na semana passada. Faltava apenas a análise de 3 destaques ao texto. Na sessão de hoje, 2 destaques foram rejeitados. O outro acabou sendo retirado. Um dos destaques que foi derrubado e gerou a confusão que interrompeu a sessão, que estenderia o pagamento de uma gratificação a todos os militares que tivessem curso de formação e aprimoramento e não apenas aos oficiais e praças. A proposta havia sido apresentada pelo PSOL.
Como o projeto teve caráter conclusivo na comissão, ele pode seguir diretamente para o Senado, sem a necessidade de passar pelo plenário da Câmara. O Ministério da Defesa apresentou hoje um balanço sobre a operação de garantia da Lei da Ordem GLO contra as queimadas aqui na Amazônia. Foram 352 infrações e mais de 140 milhões de reais em multas. As Forças Armadas combateram 1.835 focos de incêndio durante a vigência da GLO. Mais de 10 mil pessoas trabalharam na operação, entre militares e funcionários de municípios, estados e da União. Você está ouvindo 18 horas. Bom, 6 horas e 15 minutos em Manaus. Cid Soares, Karine, Paulo Castro, 100,7. Vamos agora conferir a primeira música da playlist de 18 horas de hoje. Calma. Playlist 18 horas. De estúdio, né? De Laguna. Nessa música a banda fala sobre aquele sentimento de quero mais quando rola uma despedida. Quem nunca, né? Quem? Felipe de Detesto Despedidas conta com a participação especial do cantor Vitor Clay. Muito bem, 6 horas e 18 minutos em Manaus. Vamos saber como está o trânsito em Manaus com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. E aí, Carlão, beleza? Boa noite a todos. Na rua Severiano Nunes, no Aleixo, o trânsito tem fluxo intenso nos dois sentidos da via. E na rotatória do Coroado, no sentido centro, entre as avenidas Cosme Ferreira e Efigênio Salles, o trânsito tem fluxo lento. 18 horas. Minha gente, aqui o pessoal do Mano participa mesmo, tá? A Sandra tá dizendo que está um engarrafamento horrível lá na Avenida das Torres. Evitem, porque todos os sinais estão apagados. Provavelmente sem energia, alguma coisa nesse sentido. Ela disse que tá parada no trânsito ali, paradinha mesmo, há mais de 20 minutos. Travou. Então, exato, travou. Então, galera, quem puder, né, evita o local e, é claro, quem estiver aí no meio da confusão, tenham paciência, tá bom? Você está ouvindo 18 horas. Confere agora essa notícia. Uma pesquisa mostrou quanto custa morrer no Brasil. Isso mesmo, morrer. O levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário revelou que o brasileiro precisa trabalhar, em média, 39 dias para arcar com os custos de um enterro completo. E se você já achou esse número alto, agora imagina o Amazonas, que está entre os 10 estados onde o custo do enterro é um dos mais altos do país. E quem explica melhor pra gente é a repórter Júlia Gomes. O amazonense precisa trabalhar pelo menos 48 dias para conseguir pagar o enterro completo, o que coloca o estado entre os 10 mais caros do país. O estudo verificou quantos dias de trabalho seriam necessários em cada estado do Brasil para arcar com as despesas médias de um enterro, de acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário. O custo médio de um enterro no Brasil é de R$ 2.500 e que são necessários, em média, 39 dias de trabalho para arcar com esses custos. A depender do rendimento médio do estado, a quantidade de dias fica ainda maior, como no caso do Maranhão, onde são necessários 64 dias de trabalho para custear as mesmas despesas. Ainda segundo o estudo, uma pessoa deveria investir pelo menos R$ 10,31 por mês durante 20 anos para estar preparada para lidar com as despesas de um enterro, onde o item mais caro é o caixão, que ocupa quase 30% do valor médio do orçamento, seguido do transporte, velório e sepultamento. Volto com vocês. Economia. Olha só, os descontos médios na Black Friday 2019 devem ser de 24%, menor do que os 29% da pesquisa de 2018. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. A pesquisa ouviu 1.177 empresários de todos os portes que atuam no comércio e no setor de serviços nas 5 regiões do país. E mostra ainda que 21% dos
entrevistados devem aderir ao dia de promoções, que neste ano será em 29 de novembro. Se as estimativas se confirmarem, haverá um crescimento de adesões, uma vez que em 2018, 16% dos empresários participaram do evento. Para 54% dos empresários, a Black Friday não prejudica o Natal, que é a data mais lucrativa do varejo no ano. Para 33%, o evento até mesmo contribui para o Natal vender mais. Outros 8% falam em prejuízo no Natal por conta das vendas antecipadas na Black Friday. Política. Bom, o recém-eleito presidente do PT no Amazonas, Sinésio Campos, anunciou que a tendência Movimento PT fechou nesta segunda-feira apoio total à reeleição de Gleisi Hoffmann à presidência do PT. A tendência Movimento PT é a primeira a declarar apoio a Gleisi, que tem como desafio construir a unidade do partido. O adversário de Gleisi para comandar a presidência do partido até agora é o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e que pertence ao mesmo coletivo do deputado federal e pré-candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo. Política. Cercado de polêmicas, encerrou aí no último domingo o Sínodo para a Amazônia. As discussões foram convocadas pelo Papa e neste ano o Vaticano debateu a Amazônia e incomodou o governo brasileiro. Vamos saber da repercussão local com o repórter Azaf Augusto. O Sínodo para a Amazônia foi realizado entre os dias 6 e 27 de outubro no Vaticano e reuniu 250 participantes para falar sobre a questão ambiental, que envolve os países que abrigam a floresta amazônica. O tema foi alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro e de parlamentares que o apoiam. O senador Plínio Valério afirmou que a igreja faz um alarmismo sobre a Amazônia. O Sínodo acabou enveredando por um viés ecológico, e não digo ideológico, mas esse viés ecológico que beira a ideologia. Quando até o Papa Francisco, quando se refere à Amazônia, fala como se a Amazônia estivesse verdadeiramente queimando, pegando fogo e sendo devastada. A gente sabe que isso não é verdade. O Sínodo colaborou para esse alarmismo, colaborou para essa histeria internacional. O deputado federal Alberto Neto disse que o encontro foi importante, mas ele afirma que não se pode deixar as pessoas passando fome em nome da preservação da floresta. O Sínodo da Amazônia é muito importante. Nós estamos falando da maior biodiversidade do planeta. Agora não adianta ficar só na falácia da floresta em pé e deixar o homem passando fome. Nós temos 9 municípios que estão abaixo da linha da pobreza, com o índice de DH acompanhado aos países mais pobres da África. Nós temos que acabar com essa falácia. Nós somos um estado muito rico e podemos usar sim essa riqueza. Já o deputado federal José Ricardo disse que o Sínodo foi um marco histórico para a Amazônia. Eu considero que o Sínodo foi um marco histórico do trabalho da Igreja Católica, né, na Amazônia e no Brasil, e também nessa região, né, da América do Sul, porque pela primeira vez se decidiu ouvir quem trabalha, quem atua, quem vive na Amazônia. E aí ver o trabalho que a igreja pretende desenvolver, ou quer continuar, em função dessa realidade. Volto com vocês. Cidades. A promotora de justiça do Ministério Público do Estado, a Tânia Maria, abriu processo preparatório para investigar a omissão do governo do Amazonas com a manutenção da estrada M010, que liga Manaus a Itacoatiara, passando por Rio Preto da Eva. A publicação está no Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas desta terça-feira. A decisão de investigar a responsabilidade do Estado vem depois de vários graves acidentes registrados na rodovia. No último domingo, dia 27, o taxista Leandro Bruno morreu num acidente de carro quando tentou desviar de um buraco da rodovia. Ele perdeu o controle do carro, capotou e não resistiu aos ferimentos. E ontem outras 5 pessoas ficaram feridas após os carros onde estavam se envolverem num acidente também na M010, no sentido Manaus-Itacoatiara, também por conta dos buracos na estrada. Bom, no despacho, a promotora afirma que a falta de manutenção da
rodovia no trecho que liga os municípios de Rio Preto da Eva e Taquatiara. Ela disse o seguinte, abre aspas, o excesso de buraco na via, bem como a falta de capina nas margens da pista ao longo do trajeto tem aumentado os riscos de tragédias, fecha aspas, destaca a promotora Tânia Maria na ação que ela pede a investigação da responsabilidade do governo do Amazonas. Bom, a estrada Manaus-Taquatiara já é conhecida como a Estrada da Morte. Toda semana tem acidentes e acidentes graves, geralmente com vítimas fatais. Motoristas surpreendidos por buracos tentam desviar e acabam se acidentando. O Estado tem dinheiro e meios para recuperar a estrada e evitar que vidas sejam ceifadas semanalmente. Falta vontade política, sensibilidade e, acima de tudo, responsabilidade por parte do governo do Estado. 18 horas. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta terça-feira a logomarca que vai compor as peças publicitárias da Justiça Eleitoral sobre as eleições municipais de 2020. A mensagem é simples e direta, hashtag seu voto tem poder, reforçando a importância da participação popular no processo eleitoral. A logomarca é formada por diversas caixas de diálogos sobrepostas que remetem à pluralidade de ideias e ao conceito de que todos podem chegar a uma convergência por meio de conversa e da troca de informações. Bom, as campanhas de esclarecimento aos eleitores produzidas pelo TSE com a nova logomarca começam a ser veiculadas ainda este mês. A eleição de 2020 vai ser realizada dia 4 de outubro. Quase 147 milhões de eleitores brasileiros vão às urnas para escolher os novos prefeitos e vice-prefeitos de suas cidades, assim como os vereadores que atuarão nas casas legislativas municipais. O segundo turno está marcado para o dia 25 do mesmo mês. No Amazonas estão aptos a votar 2.404.000 eleitores, sendo 1.313.000 em Manaus e 1.090.000 no interior. Você está ouvindo 18 horas. E agora há pouco, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, divulgou 37 novas leis de autoria dos vereadores de Manaus. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou tudo, está aqui conosco no programa 18 horas e conta pra gente como é que foi. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid, Paulo Castro. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Então, Karime, a tarde foi bastante agitada lá no Palácio Rio Branco, no centro de Manaus. Antes de falar sobre essas leis de autorias aí dos vereadores, o prefeito anunciou hoje cedo a continuidade dos trabalhos de melhoria e de mobilidade urbana aqui na capital do Amazonas. Foi lançado hoje a segunda etapa do Requalifica, o Requalifica 2. Esse programa, Karime, tem aí o objetivo de transformar Manaus em um verdadeiro canteiro de obras. Essas palavras foram do prefeito Arthur Vigílio Neto e nessa etapa do projeto serão atendidas aí 95 ruas, ou seja, mais de 80 quilômetros da cidade de Manaus devem ser recapeadas. Uma boa notícia aí para os condutores, para os motoristas que trafegam pelas ruas de Manaus, né? E aí agora à tarde, né, a gente teve a entrevista coletiva onde o prefeito divulgou as 37 novas leis de autoria dos vereadores de Manaus e falou sobre as utilidades desses projetos. Eu vou pedir aqui para a nossa produção colocar o que o prefeito falou um pouco mais dessas leis. Sempre que posso, eu reúno uma porção de projetos que sancionei, de autoria dos vereadores, que tem uma enorme utilidade para a cidade e que escapam aos olhares do prefeito, que vê mais o macro de Manaus e menos o micro de uma região ou de um problema. Então eu vi projetos preciosos aí e reuni os vereadores para que cada um desse conhecimento do seu projeto, do que foi sancionado, para que eu pudesse fazer uma homenagem a eles todos. Falei sobre a utilidade desses projetos e da harmonia que reina entre a nossa prefeitura e a Câmara Municipal, que tem nos ajudado a governar a cidade. Eu disse a eles que cada pedra, cada tijolo que eu coloco numa obra, cada anel viário que a gente faz, cada rua que a gente recapeia, cada avanço que a gente dá no IDEB, cada êxito que a gente tem na saúde, a gente tem que acreditar também a Câmara Municipal, porque numa democracia você tem que ter o Legislativo e o Executivo trabalhando de maneira racional.
Então, Karime, entre essas 37 leis, a maioria são voltadas aí para a promoção da saúde, direito do consumidor, direito dos idosos e da pessoa com deficiência. Eu destaquei algumas leis aqui que a gente pode falar um pouco mais dentre essas 37 leis. Tem uma lei aí que garante ao consumidor a troca gratuita de produto ou serviço com prazo de validade vencido nos estabelecimentos comerciais aqui de Manaus. Outra lei que também vale a pena destacar é a lei que libera aí a obrigatoriedade da passagem na catraca de transporte público municipal aos usuários que sofrem de obesidade mórbida. Boa. Outra lei aqui que vale a pena destacar, né, que no pacote de leis estão ainda as campanhas de incentivo à conscientização à doação de leite materno, de órgãos humanos e de medula óssea e a de violência contra a mulher obstétrica. O prefeito falou ainda aí um pouco da importância dessas leis. Carlão? O nome diz, ele é legislador, o legislador tem que legislar. Então, quando eles legislam, o projeto pode ter mais ou menos utilidade. Aqui você tem um leque de projetos, todos com utilidade. 3 deles ligados à questão ambiental, muito atualizados. Outros ligados à questão do combate ao câncer. Outros ligados ao combate à gravidez precoce, a gravidez assim, infanto-juvenil, né? E todos bem intencionados e todos pensando em reorganizar as leis de Manaus de modo a fazê-las melhor, mais humanas, mais sociais e mais a favor do próprio povo. Karime, aí foi um breve resumo, né? São 37 leis, são muitas coisas para serem ditas, não dava pra gente falar muita coisa aqui, que a gente só tem 1 hora de programa, mas eu procurei destacar aí as leis mais importantes para nossa sociedade em geral. Tá ok, então muito obrigada pela participação, Nathalie Moraes, agora 6 horas e 33 minutos. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos de humor, Cid Soares. Já temos humor aqui no ponto, Carlão? Temos lá, no ponto. Temos o humor e temos a playlist no ponto. Vocês decidem o que vocês querem. Karime já pediu humor, vamos de humor, melhor. Então vamos de humor em 100,7. Agora na Mix, Talk Show, com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Começou o Talk Show! E no programa de hoje, uma pessoa adorada por todo fã de Star Wars. Star Wars. A Guerra das Estrelas aí, tá ok? Uma salva de tiros pro Chewbacca! Que isso, pô? O prazer é todo meu. Como que tá essa vida no espaço aí? Não tá fácil pra ninguém não, tá ok? Se o óleo diesel tá caro aqui, imagina de nave espacial. O preço tá lá nas alturas. Entendeu? Essa aí, pô, brincadeira sadia aí, ó. Eu falo uma coisa, ô tio, eu vou te chamar de tio aqui que eu tenho intimidade, tá ok? Com todo esse pelo aí, como que você faz pra tratar? É uns 10 litros de shampoo por dia? Agora me diz uma coisa, por acaso você não é filho do Tony Ramos não, né? É brincadeira essa dia aí, pô. Que isso, pô? Não xinga não, pô. Que isso? Que isso aí, pô? Essa é sua mãe. É sua mãe, aquela Cláudia Hanna aí, ó. Não vê não, pô. Vagabundo. Logo mais a gente volta aí com o Talk Show. Você ouviu na Mix Talk Show com Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok. Muito bem, 6 horas 35 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Programa em 18 horas, levando a informação até você. Vamos juntos até às 7 da noite. E agora vamos com mais uma música na playlist 18 horas. Playlist 18 horas. Você confere aqui em 100,7 é o sucesso da Anitta e também o Kevinho, a música Terremoto, uma canção aí dos artistas brasileiros, né? A grande Anitta e também o Kevinho. Bacana, né? Gostei. Lançada como single em fevereiro deste ano, não é isso, Cid Soares? O clipe de Terremoto foi inspirado no videoclipe de I'm Still in Love with You, do rapper Shampoo. Olha aí. E no Spotify, Terremoto tem mais de 61 milhões de plays. Bom, então vamos saber como está o trânsito em Manaus. Repórter Rodrigo Soares na área. Trânsito.
Vamos lá, Carlão, continuando na Avenida Camapuã, na região da Cidade Nova, o trânsito tem fluxo intenso no sentido bairro da via. E na Avenida Altais Mirim, na região do São José, o trânsito tem fluxo moderado nos dois sentidos. 18 horas. Carmelhão, você sabia que exatamente hoje, né, a internet está completando 50 anos? Gente, né? eu não tinha ideia que ela já é uma senhora de meia idade, uma né? Uma senhora, né? Uma cinquentona. Né? Uma cinquentona. Continua ainda, né? Nos trinques. 50 anos, né, de uma conexão entre dois computadores instalados na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e no Stanford Research Institute, né? A internet se tornou onipresente em meio século de existência. A Rede Mundial de Dados foi criada no experimento liderado pelo pesquisador Leonard Kleinrock e em poucas décadas se popularizou, né? Hoje faz parte aí do dia a dia de 4,5 bilhões de pessoas no mundo. E para o futuro, especialistas e o próprio Kleinrock prevêem que a internet se tornará invisível. Olha isso, hein? Algo como a energia elétrica onipresente e da qual você nem se dá conta que existe. Bom, olha só que interessante, a criação da rede aconteceu sem a pompa esperada para um avanço desta magnitude. Não havia uma filmadora para registrar o feito, nem mesmo um gravador de voz, apenas anotações no caderno. Bom, e o inventor da internet brinca que não pensou numa frase de efeito como um salto grande para a humanidade do Neil Armstrong ao pisar a lua, ou que coisa Deus tem realizado de Samuel Morse ao enviar a primeira mensagem por telégrafo. A primeira mensagem, escuta essa, trocada pela internet, foi a palavra login e o sistema caiu após o L e do O. Faz ideia disso? A internet já era começou meio ruim, né? Começou deixando caindo. O povo na mão. Mas o pessoal aqui do Mano super está reverenciando, feliz da vida. A Bianca está, a tecnologia é maravilhosa. A Ivanilde, que legal, 50 anos de internet. Todo mundo aqui, Bia também, viva a internet. É isso aí, galera. Valeu. Política. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que errou e se desculpou nesta terça-feira pelo vídeo com hienas e leões publicado em uma rede social nesta segunda-feira. O conteúdo foi apagado pouco tempo depois, após repercussão, como sempre, negativa, né? Exatamente, Carlão. No vídeo, Bolsonaro se compara a um leão perseguido por hienas que o atacam. Uma delas representa o Supremo Tribunal Federal, outro PSL, o partido dele. Outras hienas representam a imprensa, a OAB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a ONU e partidos de oposição, como o PT, o PC e o PCdoB. Eu vi esse vídeo aí. Pois é, né? E mesmo estando em viagem à Arábia Saudita, Bolsonaro fez questão de se desculpar. Abre aspas. Me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim. Corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação. Fecha aspas. Disse Bolsonaro ao Jornal do Estado de São Paulo durante viagem à Arábia Saudita. Bom, o vídeo provocou reação no STF mesmo. O ministro Celso de Mello, decano da corte, disse que a postagem evidencia que, abre aspas, o atrevimento presidencial parece não encontrar limites, fecha aspas, declarou aí o ministro Celso de Mello. O presidente não respondeu se o vereador Carlos Bolsonaro, filho dele, foi o responsável pela publicação do vídeo. O tweet veio depois de postagens com teor semelhante feitos por Carlos, que já admitiu em outras ocasiões publicar nas redes do presidente. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas é o terceiro estado da região norte com o maior número de focos de queimadas registrados em 2019. Até o domingo, dia 27, foram contabilizados 11.838 casos, perdendo apenas para os estados de Pará e Tocantins. Dados do projeto Queimadas apontam que o número deste ano no Amazonas já é o maior dos últimos 3 anos. Logo abaixo do Amazonas no ranking aparecem os estados de Rondônia, Acre, Roraima e Amapá, respectivamente. Em relação ao cenário nacional, até o domingo, dia 27, o Amazonas ocupava o 5º lugar no número de queimadas. Cidades.
Representantes do Programa de Proteção Integrado de Fronteiras do Governo Federal, do Sistema de Segurança do País de Fronteiras e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas realizaram reunião nesta terça-feira aqui em Manaus. O objetivo é integrar e articular ações de segurança pública, de inteligência, de controle aduaneiro das Forças Armadas com as ações dos estados e municípios da faixa de fronteira da região. Bom, outras reuniões estão marcadas para esta quarta-feira, dia 30 e quinta-feira, dia 31 em Manaus e também lá em Tabatinga. De acordo com o governo federal, durante a reunião foi executada a primeira etapa do Plano de Ação de Fronteiras. Você está ouvindo 18 horas. Aí todo mundo ficou triste com essa notícia hoje aí divulgada, também viralizou na internet, né? O cãozinho Thor, né? O responsável por localizar vítimas de Brumadinho e Mariana. Pois é, ele morreu hoje em Minas Gerais. Ele era um Border Collie de 5 anos e 2 meses, especialista em localizar pessoas desaparecidas. O cachorro Thor fazia parte da equipe de busca, resgate e salvamento com cães e participou de grandes ocorrências, entre elas o rompimento das barragens de Mariana em 2015 e de Brumadinho em janeiro deste ano. O cão morreu no último sábado, dia 26, vítima de uma infecção generalizada relacionada a um quadro de pancreatite, que é a inflamação no pâncreas. Ele também tinha diagnóstico de leishmaniose, doença provocada por parasitas. 18 horas. Agora 6 horas e 45 minutos, vamos conferir a nossa coluna de Nafice Valois, com informações direto de Brasília. Muito boa noite aos ouvintes da Rádio Mix FM. E ainda, sob efeito das comemorações de mais um ano da cidade de Manaus, me debruço a pensar em como é necessário construir um futuro melhor para o nosso estado, para a nossa Manaus agora em 2020. Necessariamente faremos a substituição do chefe do Poder Executivo e ainda podemos promover significativas mudanças na Câmara Municipal, mantendo os bons vereadores e substituindo aqueles que não souberam nos representar. E segundo nossa vontade e nossa escolha, teremos um prefeito comprometido com o crescimento econômico e com a estabilidade social de nossa cidade, ou não? Não quero e não vou me ater ao montante que pagamos ao senhor prefeito, ao senhor governador, aos senhores deputados e aos vereadores, porque ao elegê-los, estamos concordando com o salário que irão receber e com todos os atos que irão praticar. Mas quero e preciso trazer para esse espaço, onde procuro fazer uma análise política, crítica e responsável, um debate com você, meu caro ouvinte. Vamos começar analisando o perfil de cada candidato, a capacidade de gestão que apresentam, a sua lealdade ao povo, à cidade e ao Estado e, acima de tudo, vamos conhecer sua história de vida e seus valores. Tudo isso é determinante para a escolha de representantes que nos dignifique. Isto porque em um passado bem recente fomos induzidos ao erro, e um erro que nos trouxe o ônus de um gestor que nada sabe, que nada vê e que nada faz. Um homem capaz de criar uma crise financeira artificial, apenas com o objetivo de impedir que nossos servidores recebam seus salários em dias, mesmo sabendo que o salário representa alimentos. E mais, nos leva a conviver com um descaso administrativo, mas que só se materializa pela inércia de nosso poder legislativo, onde, salvo raras exceções, os parlamentares não cumprem seu papel, porque não legislam, não cobram e nem fiscalizam o que o executivo faz. Podemos e devemos impedir que turistas e alpinistas se apossem de nossa cidade e de nosso estado. Nafice Valois para o Jornal 18 Horas. Meu boa noite até quinta-feira. 18 horas. Muito bem, 6 horas 48 minutos em Manaus. Vamos de música, Karime Leão, aqui em 100,7. Simbora! Playlist 18 horas. Na playlist da Novidade FM, Katy Perry e Dark Horse, né? Uma canção aí da cantora Katy Perry, gravada para o 4º álbum de estúdio da artista chamado Prison. É isso aí, Cid Soares? Prison. A música conta com a participação do rapper Juice J
e foi composta pelos dois intérpretes, né, com participação de produtores de peso, como Max Martin, Dark Horse. É uma canção que deriva do pop com influências do hip hop nas batidas. Os arranjos da música são concebidos através de sintetizadores, bateria e voz única de Katy Perry. Essa música é maravilhosa, eu tenho boas lembranças de Katy Perry com essa música. Katy Perry. Sensacional. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. O que vem por aí? E para comemorar 13 anos de carreira, a banda amazonense Os Tucumanos programou 2 shows especiais. O primeiro vai ser nesta sexta-feira, agora, viu? Dia 1º de novembro, véspera de feriado, a partir das 10 da noite, no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, que fica na Avenida 7 de Setembro, no centro. É isso aí, os Tucumanos vão dividir a noite a rapaziada do Alaide Negão, né? Vão estar juntos Tucumanos e Alaide Negão. E a segunda apresentação vai ser no próximo dia 16 de novembro. Dia 6 de novembro, às 9 da noite, no Bar Caldeira, lá no centro. Bar bacana, movimentadíssimo lá, né? Na José Clemente. É o guitarrista da banda, Denilson Novo, grande Denilson, adianta que as 2 ocasiões vão ter músicos convidados: o Miltinho do Caboclo Crioulo, MacGyver do Casa de Caba, Vivian do Gramofone, Vitor Xamã e a banda Stone Ramos. Ah, eles são ótimos, adoro essa banda Stone Ramos também. Um beijo pra galera, eles são meus amigos, são ótimos. Reverência pura, Stone Ramos. Eles são maravilhosos. Bom, mas vamos ouvir um pouco do trabalho dos Tucumanos. Vamos lá, vamos conferir. Do meu violão, vai na rima, vai no verso, vai na contramão. Eu vou seguindo a batida do meu coração, mamãe. Oh, mamãe. Lembro do meu violão, quebra a corda, troca a corda, bate no bordão. Eu vou seguindo a batida do meu coração, mamãe. Oh, mamãe. Então anota aí, galera, né? Os 2 shows que acontecem no dia 1º de novembro e dia 6 de novembro agora, tá? Anota aí na agenda, vocês que gostam da galera e dos convidados também, né, Luciano? Isso mesmo, eu lembro dos Tucumanos lá do extinto, daquele bar que tinha lá na Avenida do Turismo, Só da Nós. Só da Nós. Aquele tempo que não andava muita gente por lá, né? Eu lembro que eu conheci os caras por lá, muito bom. bom. E o Alaide Negão também, né? Pô, música maravilhosa, muito bom pra dançar. Tipo um beiradão, né? Um beiradãozão arrastado. Nesse estilo. Vamos lá. Então, Luciano, nossos convidados para o cinema desta noite. Isso, quem ganhou hoje foi a Ivanilde de Sá. Parabéns, amanhã tem mais, viu, galera? Valeu! 6h55. E aí, Carlão, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Informamos hoje que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, aprovou redução nas tarifas dos consumidores atendidos pela Amazonas Energia. A redução acontece a partir do dia 1º de novembro. O efeito médio para os consumidores é em torno de 6% menos no custo da energia. É uma ótima notícia para os moradores dos 62 municípios do Amazonas. Mas é preciso lembrar que, em novembro, a bandeira tarifária será vermelha, com um acréscimo de R$4 para cada 100 kWh consumidos. Então, nunca é demais dizer que é preciso economizar energia para não tomar um susto com a conta no final do mês. É complicado. Principais notícias do dia. O estado de São Paulo. Nós preparamos para o pior, diz Bolsonaro sobre vitória da esquerda na Argentina. O presidente afirma que não pretende, contudo, romper relações com o país vizinho. Folha de São Paulo. Risco país vai ao menor patamar desde maio de 2013. Período antecedeu turbulência política com protestos de junho naquele ano. Governo proíbe pesca de lagosta e camarão em áreas do Nordeste atingidas por óleo. Na Bahia, vazamento se aproxima de Abrolhos e pescadores que poderão receber até 2 parcelas extras do seguro defeso cobram ação do Planalto. Por
total único. A amazonense vai pagar 5,9% a menos pela energia elétrica. Amazonas Atual, por erro na lista de jurados, julgamento de Sotero é adiado. No 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, você vai saber que a agência do governo aprova a redução de 5,91% nas tarifas dos consumidores da Amazonas Energia. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores de baixa tensão é de uma redução até de 5,73%, sendo que para os consumidores residenciais a queda será de 5,91%. E vai saber também que o Ministério Público apura omissão do governo estadual e risco de tragédias na rodovia AM010. E ainda que 8 em cada 10 crianças Yanomami têm desnutrição crônica, diz um estudo. E que a Prefeitura de Manaus lança Requalifica 2 para a reconstrução de 95 vias. Com esta nova etapa, sobe para 421 o número de vias atendidas pelo programa Requalifica em suas 3 etapas em andamento ou já concluída. Tudo isso e muito mais no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Muito bem, 6h58, boa noite, Karine Leão, Cid Soares, Paulo Castro, M. Lucian e você, ouvinte, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Valeu, gente, um beijo. Continue bem, continue em 100,7, daqui a pouquinho tem um Mix Tudo aí na Mix, hein? A gente volta com você amanhã a partir das 6 da tarde aqui na Melhor de Manaus. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.